Bom dia, meus amados. Bom dia, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos aqui mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade que nós temos de cultuar ao nosso Deus. Privilégio esse que nós temos mediante a graça do nosso Deus. Como é bom também rever alguns irmãos que fazia tempo que nós não víamos aqui cultuando ao Senhor conosco, obviamente por causa dos decretos que nos impediam, nos separavam, mas aos poucos nós temos percebido rostos antigos aqui da nossa comunidade que estão se fazendo novos, presentes novamente, é motivo de alegria. As crianças, os mais experientes, como é bom, meus irmãos, a comunidade da aliança, o povo de Deus está reunido para cultuar ao Senhor. Meus amados, dando sequência à nossa série expositiva que nós estamos tendo pelos domingos na manhã, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós estamos caminhando há alguns meses com o Evangelho de João e nós vamos continuar. Nessa manhã nós vamos meditar no capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 15. Evangelho de João, capítulo número 6, do verso 1 até o verso número 15. E eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas e algumas vezes eu vou pedir para que a congregação, a igreja, faça a leitura de algumas passagens. Evangelho de João, capítulo número 6, do verso 1 até o verso número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Os irmãos, por favor, versos 5 e 6, todos juntos. Então, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Os irmãos, o verso de número 9. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em lugar de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vindo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar, meus amados, e pedir ao Senhor que Ele nos instrua e que nós possamos compreender a palavra do Senhor nessa manhã. Santo Deus, nós ficamos maravilhados, ó Pai, porque o Senhor é muito mais do que nós podemos expressar.
nós te pedimos, ó Pai, o entendimento das Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler. Que não seja eu, Mateus, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim. Possa falar, ó Deus, ao coração do Teu povo, na certeza de que o Espírito Santo habita no meio deles. Enche-nos, ó Deus, com a Tua verdade. É assim que nós choramos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, uma das características de nós, seres humanos, é de nós nos acostumarmos com algumas situações que são corriqueiras na nossa vida. E nós não conseguimos contemplar muitas vezes a beleza do que isso traz para as nossas vidas, ou até mesmo a complexidade de algumas coisas acontecerem. Vira e mexe, eu caio em si, e sabendo da minha muita limitação com matemática, a minha limitação com alguns números, e fico pensando a respeito da engenharia, entro no elevador, aperto o botão, e fico pensando como foi depositado a graça como de Deus sobre aquele homem que pensou em colocar um peso e um contrapeso, calculando de modo perfeito para que o elevador parasse no meu andar e depois chegasse no destino que eu escolhesse. São coisas que nós desfrutamos no nosso dia a dia e nós simplesmente não conseguimos compreender a grandiosidade e a complexidade que muitas vezes os nossos relacionamentos, eles se desenvolvem. Ou como a nossa máquina, o corpo humano, funciona. Ou então nós perdemos de vista a alegria e a beleza que é a vida que nós temos. Infelizmente, essa característica de nós acostumarmos com muitas coisas, faz com que nós tenhamos um coração, muitas vezes, ingrato. O texto que nós acabamos de ler está iniciando uma série de passagens em que Jesus está fazendo conexões entre os seus milagres e os seus discursos. A partir do capítulo 6, isso vai ficar muito claro. Para cada milagre que Jesus tinha feito, existe um discurso a respeito do que ele fez. É interessante porque nós já estamos nos familiarizando com a linguagem de João. É interessante, isso é maravilhoso quando nós estudamos sequencialmente um livro. Nós começamos a nos familiarizar com a linguagem, com as expressões, com a história. Nós já estamos ficando cada vez mais pessoas que compreendem profundamente o movimento geográfico que Jesus fazia de sair da Judeia e ir para a Galileia, sair da Galileia e ir para a Judeia, e compreendermos como Cristo atuou de maneira diferente em cada uma dessas regiões e como cada um desses grupos de pessoas reagiam de maneira diferente àquilo que o Mestre fazia. Veja de maneira muito clara. Percebemos que na região da Judeia, e essa cidade pode ser personificada, por assim dizer, em Jerusalém, Jesus fazia sinais e prodígios, e o resultado era perseguição e um conluio para a sua morte. Na região da Galileia, Jesus também fazia sinais e prodígios, e o resultado era uma multidão que ficava empolvorada e cada vez mais queria que Cristo estivesse no meio deles, porque eles amavam os sinais que Jesus fazia. É interessante porque há não muito tempo, Jesus já tinha feito esse trajeto de sair da região da Judeia, sair de Jerusalém e ir até a Galileia. A Galileia que, como nós vimos, era um local seguro para que homens não se levantassem tramando a morte do Cristo. Essa passagem ela é fundamental para nós entendermos entre aqueles que acreditavam na palavra do Senhor
e aqueles que não acreditavam na palavra do Senhor. Muitas vezes nós podemos perder de vista a beleza das Sagradas Escrituras em textos que são famosos. O Salmo 23, João 3,16. Algumas histórias que nós crescemos ouvindo no departamento infantil ou escutamos por aí afora, como a multiplicação dos pães e dos peixes. História que muitas vezes nós perdemos o foco e olhamos os nossos olhos em alguns aspectos secundários e perdemos de vista aquilo que é mais importante. Por isso hoje o nosso desafio é entendermos a beleza e a profundidade de uma passagem um tanto quanto comum e conhecida entre a igreja do Senhor. Por isso, meus amados, nessa manhã eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um coração insaciável. E nós vamos ver as 3 cenas de um milagre que evidenciam muitas vezes um coração insaciável. Nós vamos caminhar da seguinte forma. Primeiro nós vamos ver o palco do milagre. Se os irmãos voltarem seus olhos ao texto, do verso 1 até o verso número 6, nós vamos perceber João ambientando a cena do milagre. E é interessante porque nós já estamos nos acostumando com a escrita de João, e ele sempre faz isso. Ele nos coloca por dentro da cena. Nós observamos, em primeiro lugar, que esse milagre, esse registro da multiplicação dos pães e dos peixes, é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Está registrado em Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo 6 e em Lucas capítulo 9. É a única passagem que relata milagre que está nos 4 evangelhos. E Jesus estava voltando para a Galileia. O texto nos informa isso. Ele passa no mar de Tiberíades. O nome desse mar é dessa forma por causa da cidade. A cidade em homenagem ao imperador Tibério. O mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, como é conhecido na região da Galileia, o quartel-general de Jesus Cristo, onde ele vira e mexe, ia para lá, e o povo o amava, adorava a presença de Jesus. E dessa vez nós percebemos uma recepção um tanto quanto mais calorosa. O texto nos informa que tem uma multidão. Uma multidão está recebendo Jesus. Da última vez que Jesus foi até a Galileia, o texto diz que tinha um oficial de um rei que foi até com ele. Porque possivelmente deve ter escutado o que Jesus tinha feito no casamento, as bodas de Caná da Galileia, onde transformou a água em vinho. Mas agora a fama de Cristo cada vez mais corria. E então nós percebemos que tem uma multidão que o espera na Galileia. O verso 2 vai dizer, porque eles viam o que Jesus fazia. Ele curava enfermos. Embora não se tenham as redes sociais, ou jornais, ou a facilidade da nossa era da informação, o boca a boca sempre foi a principal arma para com que uma informação fosse disseminada. E muitos foram ter com Cristo. Então, o texto nos mostra que Jesus, ele sobe até um monte, não é registrado exatamente que monte é esse, e ele senta ali com os seus discípulos, e então no verso de número 4 tem uma informação curiosa. Vai registrar que estava próximo à Páscoa. E o que isso quer dizer, que estava próximo à Páscoa? Olha como é belo nós estudarmos de maneira sequencial o texto, e nós vamos compreender de maneira mais profunda. Nós percebemos que lá no capítulo 2, no verso 13, nós já tínhamos lido que estava próximo à Páscoa. Ou seja, nós já contemplamos o primeiro ano do ministério de Jesus. Já é a segunda Páscoa que Jesus estava com o povo, no seu ministério. A primeira, marcada por um milagre, a segunda, marcada por um outro milagre, e a terceira, marcada pela instituição do sacramento da Santa Ceia, e a sua morte e também a sua ressurreição. Tinha se passado um ano do ministério de Jesus. Por isso, cada vez mais ele arrastava uma multidão. Mas essa informação de ser a Páscoa é muito importante para explicar o sentimento que estava dentro dos corações.
É possível que nós, brasileiros, não tenhamos uma festa que marque tanto o nosso coração, no que tange a nossa identidade, no que tange ao nosso patriotismo, como a Páscoa é para os judeus. Era um momento de libertação. Toda uma nação vivia oprimida debaixo do jugo do Egito, e então o povo hebreu, depois de 430 anos, foi liberto. Eu creio que para aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer ou estudar também um pouco mais da cultura estadunidense, é como se fosse o 4 de julho. E para aqueles que viveram, por exemplo, a Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil eliminou os Estados Unidos com um gol de Bebeto, com 1-0, no 4 de julho, eliminou os Estados Unidos, o sentimento de frustração, porque na festa deles, houve uma derrota. É exatamente esse o sentimento que os judeus também tinham com a Páscoa. Tinha um aspecto religioso, mas também tinha um aspecto social e político. Eles viviam oprimidos e agora eles estavam libertos. O povo estava em festa. É assim que eles viviam, quando estava chegando a época da Páscoa. E então, mais do que isso, nós percebemos que na época da Páscoa, em que eles imolavam ainda um cordeiro para relembrar a libertação, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, em que Deus instituiu que deveria um cordeiro ser morto, seu sangue colocado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando visse, não matasse o primogênito. O cordeiro pascal, o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, estava entre os homens. E muitos deles não percebiam isso. Era Páscoa, o povo estava em festa, mas eles não percebiam que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava diante dos seus olhos. Ainda pensando sobre o palco do milagre, Jesus olha aquela multidão assentada. O registro de Marcos e o registro de Lucas vai dizer que Jesus tinha pregado para aquele povo. Ele estava ensinando e então uma grande multidão se reunindo. E o texto nos informa que Jesus se volta para Filipe e pergunta: como é que a gente vai alimentar esse povo? Onde a gente vai comprar pão? Eu fico pensando, coitado de Filipe. Tantas pessoas ali à volta, e por que logo ele foi questionado? Por que não Pedro? Ou João? Por que Filipe? Nós também vimos isso. Nos primeiros versos é registrado, nos primeiros capítulos, é registrado que Filipe, que escutou a voz do mestre e o seguiu, nós escutamos isso na pregação com o pastor Marcelo, ele era de uma cidade chamada Betsaida. Betsaida era próximo à região de onde Jesus estava. O motivo de ser interrogado era porque possivelmente era a única pessoa que conhecia os mercados daquela época e saberia onde é que possivelmente eles poderiam procurar alimentação. Jesus indaga ele: onde é que a gente vai comprar tanta comida? Perceba que Jesus não está preocupado com o dinheiro. Onde iremos dar conta de ter tanto pão, tanta comida para uma multidão como essa? E aqui nós já podemos antecipar a informação: 5.000 homens. Se nós tomarmos por base o registro daquela época, que só contava os homens e não incluía nessa conta as mulheres, as crianças, se nós multiplicarmos esse número por 3, nós temos mais ou menos 15.000 pessoas. Alguns teólogos chegam a afirmar que era entre 15 e 20 mil. Onde nós compraremos tanta comida para esse povo? É interessante porque aqui nós percebemos mais uma característica que João ele traz. Nós já ouvimos falar sobre isso. Nós chamamos de o narrador analógico ou o narrador onisciente. E o que é isso? São inserções quando o narrador ele interrompe a narrativa para explicar a intenção das palavras de cada um deles.
Olha como é que nós podemos perceber isso no verso de número 6. Ele está narrando o diálogo no verso número 5. Então, Jesus erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, disse a Jesus, falando para Filipe, e João está registrando, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E aqui no verso 6 entra a inserção do João, que é o autor do texto, e diz, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. João, obviamente, registra tudo isso depois de ter acontecido. E ele fala que a intenção de Jesus era preparar o coração daqueles homens para aquilo que ele haveria de fazer. Quando Jesus, ele diz onde nós vamos dar conta de tudo isso, Cristo não está de fato preocupado, mas ele já está preparando o coração dos seus discípulos para que eles pudessem perceber que grande obra estava por acontecer no meio daquele povo. Pensando as 3 cenas de um milagre, nós percebemos já o palco do milagre, agora nós percebemos no segundo momento as dificuldades para um milagre. Nós vimos aqui no verso de número 7, no verso de 1 a 6, e agora nós vamos ver do verso 7 ao verso número 10. Percebemos que João ele já disse que Jesus fazia isso para experimentar, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma motivação de evidenciar a glória de Deus e provar mais uma vez que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então o verso 7 tem a resposta de Filipe. Filipe, ele se volta para Jesus e diz assim, Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, 200 denários, não seria suficiente para que cada um tivesse um pedacinho. Nós não podemos culpar Filipe, porque de fato os homens eles só conseguem enxergar com os olhos naturais. E ele responde segundo a sua limitação. Ele pensou no aspecto natural e econômico. E o que são 200 denários? 200 denários, um denário, na verdade, se diz a um dia de trabalho. Ou seja, 200 denários, 200 dias. Mais ou menos 8 meses de trabalho. Olha o que Filipe está dizendo, Senhor, se alguém tivesse a quantia de 8 meses de trabalho aqui em mãos, ainda assim, poderia ser que desse para cada um pegar um pouquinho. Em suma, a resposta de Filipe é, não tem condição. Nós não temos essa quantia. Perceba, meus amados, que uma das características do milagre é a sua impossibilidade para os homens. Aqueles homens não tinham essa quantidade de dinheiro, afinal era uma multidão, e possivelmente uma multidão não de pessoas importantes, de reis, de príncipes, mas uma multidão de pessoas carentes, pobres. Os discípulos de Cristo, muitos pescadores, pecadores também, mas pescadores, pobres, não tinham muita condição, eles não teriam aquela quantia em dinheiro. Além do mais, não se tinha nenhum tipo de mercado, afinal eles estavam num monte, não tinha onde comprar e fazer uma logística para distribuir para mais de 15 mil pessoas. Mas então surge uma fagulha de esperança. O texto registra que André, não aquele que conhece a história de Jó de perto, mas o discípulo, irmão de Simão Pedro, ele se volta para Cristo e confesso, meus irmãos, que a confusão entre os teólogos em não entender de fato qual era a intenção de André, de se era apresentar uma solução, se era para constatar o que foi arrecadado em uma multidão, ou simplesmente uma pessoa que foi movida ao impulso e disse assim, olha o que temos aqui. André, discípulo de Cristo, irmão de Pedro, chega e diz para Jesus assim, olha, nós temos um homem aqui no nosso meio,
que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Olha que coisa curiosa. Os detalhes, perceba, meus irmãos, os detalhes importantes do texto. 5 pães de cevada. Outras passagens, outros evangelhos não registram que são pães de cevada. E qual a importância de entender isso? Reforçar o argumento de que majoritariamente o público de Jesus era um público de pessoas pobres. Pães de cevada eram os pães das pessoas simples. Era literalmente o pão do pobre. Nós temos aqui 5 pães de cevada. 5 pães que são simples, nem sabor tem. E 2 peixes. Para um trabalhador, isso seria a sua refeição. No conglomerado de mais de 15 mil pessoas, você tem apenas 5 pães e 2 peixes. André está mostrando que o cálculo ele não fecharia. E por mais que eu já revelei aqui a minha fragilidade com números e matemática, eu consigo sim compreender que 5 pães, por mais enormes que eles sejam, e 2 peixes, não dariam para uma multidão. Mas aqueles homens não percebem. Aqueles homens não tinham entendido ainda que eles estavam diante de Cristo. E o pensamento humano é tão limitado, e alguns teólogos chegam a afirmar, por exemplo, como o D.A. Carson, ele coloca que eles achavam isso até mesmo que um pouco distante para Jesus. Afinal, nós temos Jesus transformando água em vinho, mas ele não aumentou a quantidade de vinho. Nós temos Jesus fazendo com que um homem que não andava começasse a andar, mas possivelmente eles tinham as 2 pernas. Ele só tinha reconstruído o seu funcionamento. Mas algo que não existe passar a existir, acho que isso já seria um pouco demais para as habilidades de Jesus. Mas aqueles homens não conseguiam compreender que eles estavam diante do próprio Deus encarnado. É por isso que nós vamos ver o terceiro aspecto, que é o sentido do milagre. Volte seus olhos ao texto, meus irmãos, por favor, e leiam o verso de número 10 e o verso número 11, todos juntos. Disse Jesus. Não, mais uma vez, todos juntos. Verso número 10, vamos lá, irmãos. Disse Jesus. Perceba que coisa maravilhosa. Jesus viu qual era a situação que estava acontecendo e então ele ordena que o povo se assentasse. Sentem-se e vejam. Sentem-se, descansem. E então o texto nos registra que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes. E Cristo dá graças ao Pai. Olha que coisa interessante, meus amados. Perceba a profundidade daquilo que nós estamos analisando nessa manhã. Jesus está em suas mãos com apenas poucos pedaços de pães para uma multidão que está querendo ser alimentada, e mesmo que essa conta não batesse, mesmo que esse cálculo fosse impossível de fechar, e mesmo que essa quantidade de alimento fosse insuficiente, ele agradece. Com o pouco que tem nas mãos, ele agradece. Mesmo sendo insuficiente, o Senhor nos ensina a termos um coração grato.
nos ensinando um modelo de gratidão, de reconhecimento que toda dádiva de tudo o que vem do Senhor. João Calvino, comentando sobre o texto, ele diz assim: Cristo, mediante o seu exemplo, mais do que por meio do seu ensino, nos diz que sempre que assentarmos à mesa para a refeição, devemos começar com oração. Pois aquelas coisas que Deus designou para o nosso uso, sendo evidência de sua infinita benevolência e amor paternal para conosco, nos convoca a oferecer-lhes louvores. Nós somos convocados pelo Senhor, que nos dá o exemplo para agradecermos com tudo o que somos e com tudo o que nós recebemos. Eu creio que muitos dos irmãos, assim como eu, que fomos educados e bem educados, quando o menino torcia o nariz e dizia assim: eu não quero comer isso não, porque na casa de fulano, na casa de cicrano tem isso ou tem aquilo. Vai comer o que tem. Agradeça a Deus. Ah, mas eu não quero comer isso. Você está podendo comer. Agradeça porque tem pessoas que não têm. Agradeça porque tem pessoas que sobrevivem com uma refeição diária. E porque muitos morrem por fome. O Senhor nos ensina a mesmo com pouco, mesmo com o simples, afinal eram pães de cevada, temos um coração grato. Temos um coração agradecido. E então o texto nos diz que o Senhor agradece, então algo maravilhoso acontece. Aqueles 5 pães, aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes, se transformam em um alimento para uma multidão. E aqui, meus irmãos, eu confesso que a nossa mente tende a vagar. Como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece? Como assim? Não é uma história da carochinha, não é algo inventado, não é um livro forjado há alguns anos, não, é a palavra de Deus, é a verdade revelada, inspirada e preservada, e tudo que está aqui é verdade. Como é que isso acontece? Como é que do nada aparecem as coisas? Não existe pão e então aparece um pão? Meus irmãos, nós já conhecemos essa história. Quem é aquele que deu ordem para que onde não houvesse luz, tivesse luz? Quem é aquele que deu ordem para que existisse água? Quem é aquele que deu ordem para que fizesse surgir plantas, árvores, animais, frutos? Quem é aquele que fez do pó da terra o homem e soprou o fôlego divino? Meus amados, nós estamos diante de uma história que já aconteceu, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Surge pão do nada, porque Cristo, Ele tem o mesmo poder desde o início, porque Ele estava no Éden. Não bastam aqui tempo suficiente para as conjunturas de como foi que isso aconteceu. Será que brotou? Será que fez crescer a cevada e então depois o trigo e aí a massa e foi se juntando? Ou se materializou na mão de cada um? Ou o peixe já estava assado ou peixe cru? Será que foi uma espécie de sushi? Ou então um pãozinho mais quentinho? Não importa como foi, isso é secundário. A beleza está aqui, diante daquele que ordenou que o que não existia passasse a existir. Essa é a centralidade desse texto. Jesus Cristo tem poder, e o que não existia, Ele pode fazer com que exista. Mas o texto também nos informa algo que é importante. Nos diz que o povo comeu. E olha como é que é interessante. E João, ele é muito inteligente em escrever isso. Louvado seja o Senhor pela vida de João, que também teve a perspicácia de escrever dessa forma. Se no início ele coloca que Filipe disse assim: olha, talvez 8 meses de trabalho vai dar para alguém pegar um pouquinho. Agora João registra:
o povo comeu que se fartou e sobrou. Os cálculos de Filipe realmente eram pequenos diante do poder e da majestade que Deus tem. Mas o texto nos informa que são 12 cestos que sobram. E aqui nós não vamos trabalhar na numerologia, mas nós vamos trabalhar nos apontamentos que isso traz para a pessoa de Cristo. Porque nós percebemos aqui que sobra uma quantidade de 12 cestos. 12 cestos de pães são recolhidos depois de uma multidão se fartar de comer. E então nós percebemos algo maravilhoso. Porque esse milagre também faz um apontamento de outra passagem do Antigo Testamento para a pessoa de Cristo. Nós compreendemos que o Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Cristo. Nós temos sim os tipos de Cristo, aqueles que cumpriram o seu ofício de rei, profeta e sacerdote, apontando para a pessoa de Cristo, mas também existem passagens que apontam para aquilo que Jesus faria. Percebamos isso quando Jesus, ou melhor, nós percebemos isso quando Jesus, aqui no Evangelho de João, ele tinha dito que ele iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Ora, o que é isso? Nós já vimos. O templo que foi reconstruído, construído na época de Salomão, depois foi reconstruído nos templos de Neemias. E então era um motivo de glória para Israel, demorou a ser construído. Jesus disse que destruiria e reconstruiria em 3 dias. O que é isso? Porque no Antigo Testamento o templo significava a presença de Deus no meio do povo. Cristo estava falando que o seu corpo é maior do que o templo. Ele destruiria o templo, que era o seu próprio corpo, e reconstruiria ao 3º dia, porque ele estava apontando para a sua morte e a sua ressurreição. Porque Cristo é maior do que o templo. Porque a nova aliança é mais bela do que a velha. Porque as coisas antigas se fizeram novas em Cristo. E o que é essa passagem agora mostrando ou revelando aquilo que era o Antigo Testamento? Quando nós lembramos, por exemplo, de quando o povo estava peregrinando no deserto. Olha que coisa interessante. Depois da Páscoa. Depois da Páscoa, da primeira Páscoa, o povo é liberto do cativeiro do Egito e então passa 40 anos caminhando no deserto, e quando acaba a comida, acaba a carne, o povo então começa a reclamar, a murmurar com Moisés e diz que Deus tinha deixado o povo à mercê da sua própria sorte. E então Deus faz com que tenha algo extraordinário. Eu também sou fascinado com essa passagem, onde Deus ordena que tenha maná, pão do céu. E para mais uma vez evidenciar que essas coisas apontam para Cristo, mas Cristo é maior do que todas elas, o maná era uma porção diária. Era para pegar e comer. Não faltava, mas não sobrava. Mas quando Jesus Cristo, que é o pão da vida, está. Quando Jesus Cristo, que é maior do que tudo e todos, quando Cristo, que é o cumprimento de cada uma das profecias, quando Cristo, que é o Senhor da igreja, quando Cristo, que é aquele que deve ser adorado e o Antigo Testamento aponta todo para Ele, está, sobra, tem abundância, é ilimitado. Meus irmãos, não pense aqui com um olhar de desperdício ou de que poderia dar para outras pessoas. Não, o entendimento aqui é que Cristo é maior do que as coisas antigas. Olha que coisa bela. Olha que coisa profunda. Nós temos a tendência, a possibilidade de olhar para esse milagre e nos encantarmos com aqueles que estavam com necessidade e agora foram e comeram. Jesus fez um milagre, algo impossível e acabou. Não. Isso aponta para a pessoa de Cristo, como Ele que é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, maior do que todas as coisas que já tinham vindo. E nada irá se igualar ao seu poder.
Isso é maravilhoso. Perceber como a palavra de Deus é minuciosamente escrita. Como ela foi colocada de maneira exata em cada sentença, preparado para evidenciar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas, mais uma vez o povo não entende. Aqueles homens veem esse milagre. E então eles dizem verdadeiramente esse é o profeta que haveria de vir. E aqui nós temos um ponto controverso, porque eles estão citando Deuteronômio capítulo 18, verso 15. A ideia de um profeta não é que eles estavam colocando como o maior. Eles não estavam entendendo a relação de promessa-cumprimento, de que tudo se cumpriu em Cristo, não. Eles estavam achando que Cristo era um novo Moisés. Aqueles homens não conseguiam entender a profundidade. Aqueles homens não conseguiam entender o que Jesus Cristo fazia. E então, o texto nos registra que eles querem arrebatar Jesus como rei. Olha que coisa curiosa. E Jesus sai de perto deles. Eles querem arrebatar Jesus enquanto rei, Jesus sai de perto deles. Espera, mas por que isso? Jesus não estava anunciando que ele veio anunciar o reino dos céus? Jesus não tinha dito que ele era o rei? Porque quando as pessoas querem o coroar como rei, ele sai de perto. Porque Jesus é Deus e Ele conhece o intento do nosso coração. Ele sabe que o sentimento daquele povo, e era um grande exército, lembre-se, nós estamos falando de 5.000 homens, isso era um exército grandioso para aclamar um homem como rei. Aqueles homens estavam querendo algo terreno. Pense em um rei, que ele não vai fazer uma manobra política, uma manobra econômica para com que tenha pão na mesa de todo mundo. Ele não vai ter auxílios ou algumas espécies de bolsa, ou algumas espécies de movimentos que eles apoiem causas sociais, para que tenha uma redistribuição de terra, de renda e de alimentação. Não, esse rei aqui, ele pode fazer surgir pão do nada para o povo. Olha que coisa maravilhosa, não vai ter mais fome. Ele faz assim, e tem pão na casa do povo, vamos aclamar esse homem como rei. Os olhos deles estavam no aqui e no agora, para suas necessidades momentâneas e limitadas. Aqueles homens não tinham entendido que aquele pão que eles comeram, e mesmo que tenha sobrado, em algumas horas não iria ter mais eficácia no seu corpo. Mas se eles experimentassem do pão da vida, se eles de fato tivessem experimentado daqueles que alimentam a nossa alma com a fome da eternidade, nunca mais eles teriam fome. Aqueles homens não entendem que eles estão diante do próprio Deus. Por isso que Jesus sai de perto deles. E isso, meus irmãos, nos faz refletir sobre a intenção do nosso coração. Cuidado. Eles tinham boas intenções. Estavam preocupados com os pobres. Estavam preocupados com as pessoas que não tinham o que comer. Jesus, de fato, seria um bom rei. E eles iriam aclamar Jesus como rei. Mas Jesus rejeita esse tipo de adoração. Cuidado. Não é tudo que você oferece diante do Senhor que Ele aceita. Não é tudo que você coloca diante de Deus, mesmo com a boa intenção de adorá-lo, que Ele está aceitando. O Senhor já determinou como Ele quer ser adorado, como Ele deseja ser adorado, como Ele requer ser adorado. Por isso o Senhor sai de perto daquele povo e vai ficar sozinho. Cristo já tinha feito isso. O Evangelho de João não registra, mas antes do início do ministério de Jesus,
ele já tinha sido tentado dessa mesma forma por Satanás. Eu te coroo, rei. É só você fazer o que eu quero. Mas não é assim que as coisas funcionam. Meus amados, nós não podemos cair no mesmo erro. Nós não podemos ter compreensões limítrofes, frágeis, raquíticas do milagre. E quais são os desafios que o texto traz para a nossa vida? O primeiro é nós entendermos que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que é maior do que todos. Aquele em que todos os caminhos do Antigo Testamento apontam para Ele. Aquele que é maior do que Adão, do que Noé, do que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Davi, que Salomão. É maior do que todos os profetas. E por isso, nós podemos lançar luz sobre o medo da morte. Por entender que Jesus é maior do que todos, nós podemos nos lançar sobre Ele e lançar o medo da morte sobre Ele. Porque em Cristo nós temos a certeza de alguém que morreu, mas ressuscitou. Por isso, meu amado, não tenha medo da morte. Não tema o fim dessa vida. Porque para aqueles que de fato já desfrutaram do pão do céu, Ele morreu, mas ressuscitou. Mas também Jesus nos ajuda e nos ensina a lançar sobre Ele as nossas angústias e a nossa depressão. Pois nele todos os males condenatórios foram extinguidos. Porque em Cristo nós entendemos que Jesus é a luz que ilumina o nosso ser e tem poder sobre as enfermidades, quer elas sejam psíquicas, emocionais, espirituais ou físicas. Ele pode nos curar. Mas esse texto também nos ensina sobre gratidão. Sobre ter um coração grato. Quantas vezes nós nos pegamos murmurando? Quantas vezes nós percebemos que nós estamos mais murmurando do que agradecendo? Mais reclamando. A gratidão é a rainha das virtudes. Com um coração grato, nós conseguimos compreender cada vez mais o que Deus faz na nossa vida. Mas nós muitas vezes somos marcados por murmuração, por reclamação. Esse coronavírus, eu não aguento isso, eu não aguento mais aquilo outro, eu não aguento máscara, eu não aguento álcool em gel, eu não aguento separação, eu não aguento distanciamento, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E reclama do prefeito, do vereador, do presidente, de todo mundo, do pastor, do presbítero, de todos que estão à volta. Reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama de todo mundo, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama de tudo. Nós não temos nada para agradecer. Nós não temos nada em quem bendizer o nome do Senhor. O autor sacro diz: quantas bênçãos, dize-as quantas são, vim dizê-las todas de uma vez. Comece a fazer uma lista. Para toda vez que você começar a reclamar, faça uma lista das coisas que você tem de bom e que você tem recebido do Senhor, a começar da vida, de você poder abrir os olhos, de você poder respirar, de você poder andar, ou de você ter meios para se locomover, ou de você poder estar comendo, ou de você estar poder respirando, ou você ter um trabalho, você ter saúde, você ter família, você ter comida, você ter carro, você ter casa, você ter saúde para andar. As coisas que você tem diante do Senhor, comece a agradecer diante dEle. Depois que você fizer essa lista, aí sim comece a reclamar. E você vai ver o quanto o nosso coração ele é insaciável. Porque essa mesma multidão que estava querendo aclamar nessa segunda Páscoa a Cristo como Rei, foi a mesma multidão que um ano depois estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Essa mesma multidão que estava arrebatando como rei, foi a mesma que um ano depois, estava gritando: solte o prisioneiro e prenda esse homem.
Porque um coração insaciável, um coração ingrato, nunca estará satisfeito diante do Senhor. Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez.